Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor que está no ar. Mais uma vez te peço licença, mas te aviso que a causa é nobre. Afinal de contas, iremos debater sobre mais algum assunto que seja importante e interessante para a sua saúde e para a saúde de quem a gente ama. Hoje o bate-papo é sobre o Junho Laranja. Embarcamos nessa campanha que traz à tona a importância da conscientização sobre anemia e leucemia. Condições que acometem o nosso sangue de forma bastante silenciosa e como o diagnóstico precoce é a chave para o sucesso de todo e qualquer tratamento, iremos debater então que sintomas são esses, quais os caminhos para o diagnóstico, tratamento e, claro, a importância da prevenção. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta seja importante e necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo e é só você compartilhar o nosso link ou pelo site ou pelo aplicativo, site www.hittv.com.br, aplicativo HitPlay. Caso você ainda não tenha baixado, não perca a oportunidade de ter a Hit TV e assistir no seu tempo e do seu jeito. Lembrando, gente, por falar em oportunidade, essa consulta é uma oportunidade que você tem, é claro, para tirar suas dúvidas. Ao invés de você recorrer ao famoso Dr. Google, aproveite a nossa especialista para tirar dúvidas, trazer o seu relato. Então é só encaminhar a sua mensagem pelo nosso Instagram, que é @consultaaldoutorhittv. Por lá, temos uma enquete que está também à sua espera. Só clicar nos nossos stories. Diretor João Capellini, bom dia para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber, na sua opinião. O que mais dificulta o diagnóstico de doenças do sangue? Sintomas que muitas vezes são confundidos ali com problemas comuns, a limitação de acesso a exames específicos ou falhas na jornada do paciente dentro do sistema de saúde. Clica lá na alternativa que a gente vai debater sobre essa questão que é de extrema importância também. Antes de mais nada, deixa eu te apresentar quem é a doutora que já está com a gente aqui nos nossos estúdios na tela. Te apresento a doutora Gisele Guettares, médica hematologista. Atua na área da medicina há 8 anos, com especialização em hematologia e atuação em distúrbios de coagulação e hematologia laboratorial. Seu diferencial é unir conhecimento técnico a um olhar humano e investigativo em cada atendimento. Destaca como desafio da área o acesso desigual ao diagnóstico precoce e aos tratamentos adequados. Doutora Gisele, seja muito bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje para falar desse tema super importante e super atual, né? Super importante, super atual, e você de casa fica ligadinho no nosso bate-papo para você interagir aqui com a gente, mandar, é claro, a sua participação. Vamos começar entendendo qual que é a importância, a função do sangue no nosso corpo. O sangue, de uma forma geral, ele tem seus diversos componentes, né? Então, eu gosto de mostrar a importância destacando e caracterizando cada componente do sangue. Então, quando a gente fala, por exemplo, de processos de anemia, dos glóbulos vermelhos, a gente tem a função de carrear o oxigênio. Então, a gente sabe que algum processo deletério nesse ponto, trazendo anemia, traz sintomas que a gente vai discutir ao longo do programa. Agora, quando a gente fala com relação aos glóbulos brancos, tem a questão da nossa defesa e do nosso sistema imune, que também é super importante para a questão de sobrevivência, né? E quando a gente fala em plaquetas, a gente está falando sobre os distúrbios de coagulação, né? Então, a gente vê pontos importantes tanto em questão de sangramento, tanto em questão de tendência à trombose. Então, o seu conjunto fala muito sobre as áreas e o que a gente pode esperar de cada componente do sangue e, portanto, sua função, né? E a medula óssea, qual é a função dela? A medula óssea é a nossa fábrica do sangue, que a gente diz. Ela está lá no tutano do osso, né? E ela é responsável por o que a gente chama de hematopoiese, né? Dessa construção dessas células e produção dessas células sanguíneas. Então, é de extrema importância o seu funcionamento normal para que a gente consiga atuar nas diferentes funções que eu determinei aqui. Perfeito. Então, por todas essas questões, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, é que, por exemplo, um exame como o hemograma é muito importante e diz muito sobre o nosso corpo, traz muitas informações
para médicos como você, né? Sim, com certeza. O hemograma, a gente destrincha cada informação dele. É lógico que a gente sempre fala que a história clínica diz muito pra gente, então a gente correlacionar os dados que aquele paciente está trazendo, as informações, o que ele vem sentindo com os exames laboratoriais é extremamente importante. A gente não consegue nunca dar o diagnóstico por si só, olhando só o exame laboratorial, mas ele traz muitas informações para a gente tentar entender o motivo daqueles sintomas e caracterizar melhor esse processo, o que a gente pode intervir, o que está acontecendo no corpo como um todo, né? Perfeito. Quando a gente fala de anemia, por exemplo, existe um dado que é da Organização Mundial da Saúde, que diz que 30% da população mundial, gente, estamos falando de mais de 2 bilhões de pessoas, são acometidas pela anemia. Por que um dado tão alarmante e tão importante como esse? Isso é extremamente importante, e é extremamente importante a gente falar da anemia, porque muitas vezes ela é subentendida como anemia e a pessoa vai lá e toma o ferro. E a gente sabe que a anemia tem diversos mecanismos e diversas etiologias. Então, eu costumo dizer que a anemia ela é um sinal de que alguma coisa não vai muito bem. Então, a gente precisa caracterizar melhor essa anemia para entender o motivo pelo qual ela está presente, para a gente estar dando o tratamento indicado, entendeu? Existem diversas condições que podem gerar a anemia, então ela passa a ser um sinal e não um diagnóstico final. Olha que importante, gente, esse tipo de raciocínio. Então, vamos começar a entender quais seriam os tipos, né? De que forma que você avalia um paciente que o hemograma denuncia ali uma anemia? Então, a anemia a gente costuma caracterizar em conjunto se aquela medula está produzindo de forma adequada ou se a gente tem uma produção que, pelo grau de anemia, não está sendo adequada. Então, a gente vai para esse ponto de partida para a gente entender se a medula está sendo capaz de suprir essa necessidade da anemia ou não. Por quê? A partir do momento que, por exemplo, a gente possa ter deficiências nutricionais, deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12, deficiência de ácido fólico, a maquinaria, a nossa medula óssea, ela não tem o suporte necessário para ela estar produzindo células que necessitam desse suporte nutricional. Então, por exemplo, a maquinaria provavelmente não vai estar atuando no seu potencial máximo a partir do momento que a gente tem uma anemia. Por outro lado, a gente pode ter anemias por conta, por exemplo, de condições inflamatórias, que é o que a gente chama de anemia de doença crônica, às vezes associada a alguma doença renal, que o processo inflamatório, ele dificulta a produção dessas células do sangue. Ou, muitas vezes, a gente tem uma produção adequada dessa medula óssea, mas a gente está tendo um processo de destruição, como os casos das anemias hemolíticas. Então, a gente tem as anemias hemolíticas imunes, a gente tem as anemias hemolíticas hereditárias, por exemplo, aqueles pacientes, por exemplo, que têm alguma hemoglobinopatia, uma anemia falciforme, enfim, são vários motivos pelo qual a gente pode ter anemia. Então, você saber o exame que pode te nortear a qual doença pode estar por trás é extremamente importante, até porque é ela que vai definir como é que você vai manejar esse paciente. E você até trouxe numa resposta aqui anterior essa relação de obviedade entre a anemia e a falta de ferro, certo? Existem muitos diagnósticos que são feitos de forma errada, porque os médicos já logo associam e não fazem essa investigação mais minuciosa? Com certeza. É um motivo muito comum da gente encontrar pacientes nos nossos consultórios, ter a anemia, estar tratando com ferro, não ser essa causa dessa anemia. E a gente está tendo dois erros, né? Um tratando um motivo errado e outro deixando de tratar o motivo certo. Exatamente. Então, a gente precisa ser muito racional ao entender que a anemia, ela tem diversos motivos. E encontrar o motivo dessa anemia ajuda a gente a tratar de forma correta e melhorar a qualidade de vida daquele paciente.
E aí, então, eu queria entender como que é feito esse diagnóstico, né? Quais são os exames mais importantes e até essa conversa honesta, né? A gente sempre gosta de trazer aqui no Consulta ao Doutor essa questão, porque muitas vezes a gente vai lá, marca a consulta, mas a gente não sabe quais são as informações relevantes que a gente precisa compartilhar com o nosso médico. Então, quando um paciente chega com uma queixa muito específica, primeiro vamos então entender quais são os sintomas mais relevantes e qual que é a investigação que você passa a fazer a fim de definir aí qual tipo de anemia que pode vir a ser. Sim. Então, a anemia, muitas vezes o paciente chega para a gente com sintoma de fraqueza, cansaço, às vezes falta de ar, palidez, adinamia. Isso interfere muito na qualidade de vida dele. A gente fala que a anemia, os sintomas vão depender do grau da anemia, né? E da velocidade que a anemia se instaurou. Se foi uma velocidade muito rápida, muitas vezes a gente tem sintomas mais floridos. Com relação à investigação da anemia, os próprios dados do hemograma podem sugerir algumas anemias específicas. Então, a gente olha, por exemplo, o VCM para ver se as hemácias são menorzinhas ou são maiorzinhas. Tipo, a qualidade dessas hemácias. O conteúdo, o CHCM, né, que é o conteúdo dessas hemácias, a gente vê se elas estão disformes entre si, se elas têm algumas características específicas que a gente consegue avaliar fazendo o estudo da lâmina de sangue periférico pelo hemograma, que também dá bastante característica para a gente. Então, por exemplo, na anemia falciforme, a gente tem hemácias em forma de foice, então a gente consegue, pelo microscópio, avaliar e caracterizar o formato dessas hemácias. Então, é muito importante a gente associar o hemograma ao esfregaço, que a gente chama de sangue periférico, olhando no microscópio, e a partir daí solicitar os exames pertinentes. Um exame para a gente que traz muita informação, que reflete justamente o que eu falei para você com relação à nossa fábrica do sangue, se ela está sendo responsiva ou não àquele grau de anemia, é o reticulócito, que é a produção dessas células mais jovens, que são os reticulócitos, que reflete para a gente com relação a essa a fábrica do sangue e a funcionalidade dela. O perfil do paciente te diz muito, por exemplo, se é uma criança, se é um idoso, se é uma mulher gestante, o período, por exemplo, da mulher? Com toda certeza. A gente tem que, por exemplo, pacientes gestantes muitas vezes podem ter anemias, que a gente chama de dilucionais, ou a gente sabe que tem um feto ali dentro, então ele está precisando de nutrientes que a mãe, quem ele consome da mãe, então tem a questão de ver se está tomando os complementos nutricionais adequados, então se tem realmente uma deficiência de ferro, uma deficiência de outras vitaminas, seja B12 ou ácido fólico, já que a replicação dessas células está aumentado. Pacientes mais idosos, a gente sabe que traz com eles geralmente algumas doenças associadas, algumas comorbidades que podem estar associadas à anemia. Então, isso é super importante, até pacientes que já foram submetidas a procedimentos cirúrgicos do trato gastrointestinal, que podem reduzir o grau de absorção de diversas vitaminas. Então, justamente isso, entender exatamente a história daquele paciente, as nuances daquele paciente, é a principal dica e arma que a gente tem para guiar o nosso raciocínio diagnóstico. Maravilha. Focando um pouco mais nessas mamães gestantes, existe um período gestacional em que essa questão aparece com mais frequência? E aí, quais são os riscos de não olhar para isso, de não cuidar, de não tratar? Elas acontecem durante todo o primeiro, segundo, terceiro trimestre, isso acontece durante toda a gestação, tanto que elas precisam de um segmento, né, obstétrico importante. Um dos exames que é indicado é o próprio hemograma. Então, a gente entender como esse hemograma se comporta ao longo da gestação é primordial. Aí, a depender dessas alterações do hemograma, a gente vai entendendo com relação à capacidade de diluição, a capacidade de estar faltando nutriente, para a gente estar agindo de acordo com isso.
E no caso, gente, dos pacientes bariátricos, tem uma questão que é bastante expressiva, que é essa relação dos sintomas, por exemplo, cansaço, perda de cabelo, falta de motivação e tudo mais. E aí que a pessoa automaticamente associa com o processo do emagrecimento rápido. Mas a grande questão é que esse ponto da anemia, ele está bastante associado, né? Sim, a gente tem, por conta da própria cirurgia em si, a questão da absorção desses nutrientes. Então, a gente tem vários subtipos, né, de cirurgias bariátricas. Então, entender a porção que foi retirada, o bypass que foi feito, é super importante para a gente entender quais nutrientes podem estar alterados. Olha que interessante. E o motivo dessa potencial anemia que ele pode desenvolver. Às vezes, a gente consegue identificar apenas redução desses nutrientes sem antes desenvolver anemia. Então, a gente consegue fazer a reposição de uma forma adequada, evitando que chegue na anemia. Nesse quadro. Nesse ponto. Olha só que bacana, gente, que importante. E o quanto um simples hemograma pode vir a mudar aí o destino, o seu rumo e devolver a qualidade de vida que você tinha perdido e não tinha nem identificado ao certo. Vou aproveitar para te receber aqui na nossa consulta. Vamos de primeira interação com a nossa audiência. Na tela. Quem manda a mensagem é Ana Paula de Campinas. Seja muito bem-vindo. Olá para você também. Tenho anemia há alguns meses e mesmo tomando suplemento de ferro, continuo muito cansada. Isso é normal ou preciso investigar outra causa? Isso não é normal. Primeiro, a gente precisa entender se realmente a sua anemia é por deficiência de ferro e se o tratamento está sendo adequado, né? Com relação... Caso seja, né, uma anemia por deficiência de ferro, a senhora tenha sido diagnosticada, né, adequadamente com esse quadro, a gente precisa entender se existe alguma perda que está... É como se fosse um filtro, vamos pensar num filtro, né? A gente está com a torneirinha ali aberta, como se fosse algum sangramento, e a gente não está fechando a torneira. Às vezes existe algum sangramento por trás, às vezes mulheres sangramento menstrual, outros sangramentos que a gente precisa investigar de trato gastrointestinal, que a gente não está entendendo o motivo pelo qual você tem a deficiência de ferro. Então, a gente precisa, além de repor, ver se você não está perdendo de forma maior do que repondo. Então, isso também pode ser um motivo da gente não estar melhorando os seus estoques de ferro, não estar melhorando sua anemia. Então, primeiro, entender se realmente a sua anemia é por deficiência de ferro. E segundo, entender se realmente o que eu estou te dando e te propondo de reposição, caso seja a deficiência de ferro, não esteja menor do que a sua perda ou de sangue menstrual, ou por outras perdas que precisam ser avaliadas e investigadas. Aí eu queria entender, por exemplo, essa questão que você pontuou do gastrointestinal me remeteu a uma outra pergunta. Não sei se é o caso, Ana Paula, mas doença celíaca, por exemplo, pode vir a interferir nesse quadro também? Sim, doenças celíacas, doenças desabsortivas são causas comuns de anemia. Inclusive, alguns pacientes chegam para a gente sem o diagnóstico de doença celíaca e durante o processo de investigação da anemia, a gente consegue caracterizar uma doença desabsortiva por trás. Então, sim, a gente costuma pegar bastante no consultório outras causas, por isso que eu falo, a anemia é só um sinal, a gente precisa entender o que a anemia está tentando dizer pra gente. Olha só que bacana, Ana Paula, muito obrigada, viu, pela sua participação, enriqueceu bastante aqui o nosso bate-papo. E a gente tem muito a impressão, né, de que a anemia, por exemplo, está sempre relacionada à infância, desnutrição, casos da criança muitas vezes não investir em determinados alimentos e muitas vezes eu acho que ela é menosprezada nesse sentido, mas é tão importante entender essa questão da anemia e por onde caminha o diagnóstico, porque pode ser, sim, o sinal de uma outra questão ainda mais determinante, né, no corpo. Com certeza. É isso que você está trazendo para a gente. Com certeza. Agir na causa que está dando anemia. Esse é o nosso principal ponto. Maravilha. Vamos entender por onde caminha o tratamento, porque existe a reposição hormonal, existem outras questões que precisam de uma intervenção um pouco mais assertiva ou uma quantidade maior. Como que funciona tudo isso e o acompanhamento também? Porque eu acho que muitos pacientes acabam entendendo que, eu melhorei e saem do tratamento ou passam a ser menos intensos ali? Sim,
a gente vê com uma certa frequência, né, a gente instituir o tratamento, a melhorar a qualidade de vida daquele paciente, muitas vezes ele não seguir para a identificação da causa base, né, do que determinou a anemia. Então, é muito importante, até porque se a gente não está agindo na causa base, provavelmente ele vai voltar a ter o processo de anemia e vai piorar a sua qualidade de vida por si só. Então, isso depende de uma continuidade de tratamento que a gente precisa estar atuando. E com relação ao tratamento, ele é muito amplo, vai depender da causa da anemia. Se for por deficiência nutricional, deficiência de ferro, a gente faz o tratamento do ferro e entende se o ferro está sendo perdido por outros mecanismos que a gente precisa estar atuando. O paciente, às vezes, tem um sangramento menstrual importante, às vezes melhorar o método contraceptivo, ou ver o fluxo menstrual, ver se tem alguma coisa subjacente também, ou às vezes tem alguma perda sanguínea, por exemplo, de trato gastrointestinal. Então, por vezes, a gente pode indicar o procedimento de endoscopia, colonoscopia, que a gente consegue também fazer o tratamento durante esse procedimento, caso seja identificada alguma coisa. A hemorroida também é uma causa frequente de sangramento e uma causa frequente de anemia por deficiência de ferro. Doenças inflamatórias, a gente precisa estar controlando essas doenças e vendo qual doença em questão seria. Se for anemias hemolíticas, se for as imunes, a gente também tem o direcionamento de causa. Então, tudo vai depender muito do motivo pelo qual a gente tem anemia e da doença base para a gente estar diagnosticando e agindo diretamente na causa, né? Perfeito. E quais são os maiores mitos que, de repente, é importante a gente trazer aqui, como, por exemplo, com relação à alimentação e outros questionamentos que eu acredito que sejam comuns no seu consultório? Acho que o principal mito que chega pra gente é que toda anemia é por deficiência de ferro. Então, que você já trouxe logo na saída. Já trouxe na saída, porque isso é muito comum a gente pegar, às vezes, pacientes que têm outro quadro de anemia, inclusive o ferro está piorando o quadro dele, entendeu? A gente tem anemias, por vezes, hemolíticas que dão sobrecarga de ferro e muitas vezes chegam para a gente usando ferro. Então, isso é um quadro difícil e triste da gente pegar no consultório, porque a gente sabe da ausência de informação. Muitas pessoas acham que a anemia é algo muito simples de ser tratado, né? Mas, na verdade, não é. Existe um mundo à parte da anemia. A anemia, ela tem muitas questões que precisam ser realmente priorizadas e analisadas na história clínica, nos exames laboratoriais. Então, para mim, o principal mito é que toda anemia é tratada com ferro, que não é isso que a gente vê na prática. Que demanda, gente, uma investigação que só um bom profissional é que vai, de fato, conseguir fazer e chegar no diagnóstico correto. Aproveito para te receber mais uma vez aqui na nossa consulta, perguntinha na tela. Vamos ver quem participa agora, gente. Rosângela Barros, diretamente de Manaus. Seja muito bem-vinda, Rosângela. Minha alimentação é vegetariana e desenvolvi anemia. Quais nutrientes devo observar além do ferro? Muito e aí, bem, doutora? essa é uma questão importante, muito boa importante. sua pergunta. A gente tem que lembrar dos nutrientes que a gente tem da carne, né? Por exemplo, então o ferro, muitas vezes geralmente o que a gente mais pega em vegetarianos é a anemia por deficiência de ferro. Então, logicamente que tem outros nutrientes, a gente precisa entender exatamente que tipo qual que é a sua alimentação certinha para a gente estar entendendo quais nutrientes podem faltar ou não. Depende da sua alimentação regradinha para a gente estar entendendo melhor o que você consome e o que você deixa de consumir. Mas ferro é uma questão importante. E assim, aquela história de cozinhar em panela de ferro e tudo mais, é mito ou é verdade? É mito. É mito. É mito. E pensando, então, nos alimentos que são ricos para a gente conseguir trazer um norte aqui para a Rosângela, onde ela pode e deve investir? Oi, desculpa, não entendi. Pensando em alguns alimentos, né, onde ela pode e deve investir, já que ela adota esse tipo de alimentação.
ela eu precisaria entender qual que é Tá. o racional dela. Ela é vegetariana estrita, ela é vegana, existe um arsenal que a gente precisa Enorme entender. de E a oportunidades e restrição, o possibilidades. motivo pelo qual ela adota essa prática, para a gente estar entendendo e identificando os pontos que a gente consegue agir e ajudar de forma a minimizar esses potenciais. Mas existem anemia. caminhos, né? Existem caminhos. Existem caminhos, isso daí é muito importante. Rosângela, obrigada pela sua participação. É bacana, de repente, você agendar ali uma consulta para você conseguir entender por onde que você deve caminhar, sem deixar de lado, é claro, a sua saúde, que isso daí é de extrema importância. Vamos para mais participação da nossa audiência? Perguntinha na tela. Quem manda a participação agora, Eliane de Campina Grande. Passei meses tratando que parecia ser uma infecção comum, mas os sintomas sempre voltavam. Depois de novos exames, surgiu ali a suspeita de leucemia. Isso acontece com frequência? E com essa pergunta da Eliane, a gente entra então no nosso segundo assunto, que é leucemia. Infecções de repetição, a gente precisa estar um pouco mais atento e entender por que elas existem, né? Existem quadros que a gente sabe de imunodeficiências, que a gente pode ter infecções de repetição, mas lógico que a gente sempre tem que ter um alerta que infecções de repetição não é comum, não é o ideal, então precisa ser investigado. A gente precisa entender, leucemia também é um quadro muito amplo, a gente tem as leucemias agudas, que tem uma morbimortalidade importante, a gente precisa de um tratamento mais rápido e mais agressivo, e as leucemias crônicas, a gente precisaria entender melhor qual o subtipo, como que é seu hemograma, para a gente entender se seria um quadro de anemia aguda, anemia crônica, mas sim, são questões comuns da gente encontrar em pacientes que podem, com suspeita de leucemia, e até ser um sinal da gente levantar a bola que pode ser um processo de leucemia, né? E fazer uma investigação um pouco mais aprofundada. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Então, vamos entender, né, o que é a leucemia, doutora? A leucemia é um câncer da medula óssea em que a gente tem uma alteração celular ali na maquinaria genética, que a gente tem uma propensão a proliferar de forma desorganizada e acelerada. E essa propagação, essa proliferação, ela inibe, né, células normais de estarem se multiplicando, porque elas ocupam também um grande espaço na questão da medula óssea. Então, essa alteração, esse câncer, que tem uma alteração genética ali na sua maquinaria, que deixa a célula mais propensa a proliferar de forma desorganizada. Perfeito. Seria basicamente isso. Vamos entender agora quais são os tipos. E aí, obviamente, né, cada tipo tem características específicas, públicos, né, que são mais acometidos, causas, sintomas e tudo mais. Então, vamos destrinchar um pouquinho para a gente conseguir trabalhar bem esse tema. Vamos então entender os tipos. O primeiro deles, pode trazer aqui para a gente. A gente subdivide, né, as leucemias como leucemias agudas e leucemias crônicas, né? Tá. E a diferença delas reside justamente em quais células estão se proliferando de forma mais expressiva e desorganizada. Nas leucemias... A diferença entre aguda e crônica seria por quê? Aguda, a gente tem uma proliferação de células imaturas, então elas não sofreram seu processo de maturação e, portanto, elas não têm sua função bem estabelecida. Tá. Que, por exemplo, dos glóbulos brancos seria a função de defesa. Então, a gente tem muitas células imaturas que não exercem sua função. Então, ela é como mais rápida? Quando você pensa em tempo agudo? de instalação, Exato. sim, ela é mais rápida, mais grave, e a gente precisa atuar de forma mais imediata. É uma urgência para a gente, que a gente precisa internar esse paciente quando há essa suspeita, porque ele fica bastante tempo internado e a gente precisa lançar mão de tratamentos mais intensivos ou não, a depender do paciente que a gente está tratando, mas a gente precisa agir de uma forma mais imediata. Já as crônicas, elas têm uma proliferação de células mais maduras e elas são mais indolentes, mais devagar, que algumas nem precisam de tratamento, algumas a gente pode só acompanhar, Tá. outras a gente precisa de tratamento.
a depender do grau do acometimento, enfim, de diversas questões e dos subtipos dela. Perfeito. Olha só, tá gostando aqui do nosso bate-papo? Informação, gente, salva vidas, sempre dizemos isso. Consulta ao doutor vai para um rápido intervalo, mas antes de mais nada, não perca a oportunidade, nesses próximos minutinhos, de encaminhar para a gente a sua dúvida ou o seu relato, @consulta ao Doutor Hit TV. Entra lá no nosso Instagram, estamos esperando pela sua interação. Consulta ao doutor volta já já. Consulta Doutor já está de volta. Seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo. Caso você tenha acabado de chegar, acabou de ligar aqui na HIT, estamos embarcando no Junho Laranja para falar sobre a importância da conscientização de anemias e leucemias. Um bate-papo que é extremamente essencial, já que essas condições que acometem o nosso sangue muitas vezes trazem sintomas que passam despercebidos, extremamente silenciosos, muitas vezes confundidos com outras condições, e isso atrasa o diagnóstico e principalmente tratamento. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta seja importante e relevante? Nós estamos em transmissão ao vivo, então é só compartilhar o nosso link ou pelo site, que é www.hittv.com.br, ou pelo nosso aplicativo Hit Play. Te lembro que, caso você ainda não tenha baixado aqui o nosso aplicativo, não perca a oportunidade de ter a Hit TV na palma da sua mão para você assistir no seu tempo e também do seu jeito. Por falar em oportunidade, não perca a chance de interagir aqui com a gente, tirar as suas dúvidas, trazer o seu relato. É só encaminhar sua mensagem para o nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Encaminha por lá que a gente traz aqui a sua participação ao vivo. Por lá também peço que você participe da nossa enquete que está aguardando por você lá nos nossos stories. Diretor João Capellini, coloca por favor a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você. Na sua opinião, o que mais dificulta o diagnóstico de doenças do sangue? Sintomas que são confundidos com problemas comuns, a limitação de acesso a exames específicos ou falhas na jornada do paciente dentro do nosso sistema de saúde. Clica lá na alternativa que a gente vai trazer esse debate também à tona. Para quem acabou de chegar, deixa eu te apresentar a doutora Gisele Gretares, que é médica hematologista. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente nessa manhã. E a gente então estava falando, né, sobre os diferentes tipos, e aí eu queria pedir para você continuar nos explicando, dando essa aula sensacional que você está dando sobre, então, a leucemia linfóide e mieloide, que a gente ia entrar nessa especificação agora. Sim, dentre as leucemias, como eu falei, a gente subdivide entre agudas e crônicas. Dentre as agudas, a gente tem a linfóide, né? Isso é interessante para a gente porque a gente sabe que, por exemplo, as linfóides acometem mais crianças, a gente tem a mieloide aguda, que vai mais para a população adulta e mais velha, e a gente, das crônicas, a gente também subdivide em leucemia linfóide crônica e leucemia mieloide crônica. Então, são subtipos e categorias de linhagens dos glóbulos brancos diferentes que são importantes até para a definição de tratamento posterior, quando diagnosticadas. E quando a gente pensa assim, em fatores de riscos, né? Questões genéticas, estilo de vida, quando a gente pensa em crianças, né? O que pode vir a justificar um diagnóstico como esse? A gente tem a questão da própria idade, que a gente sabe que com o decorrer da idade a gente vai ganhando, enfim, mutações somáticas, enfim, a gente tem questão de exposição. Então, pacientes, por exemplo, que trabalham com bezeno, que a gente sabe que é uma exposição importante, a suscetibilidade a câncer. Às vezes, pacientes que já fizeram tratamento com outros cânceres, câncer sólido, por exemplo, então já foram submetidos à radioterapia, quimioterapia, eles têm uma predisposição à questão de surgimento de leucemia. Então, tem leucemias que a gente sabe que tem a questão de hereditariedade, né? Tem mutações que a gente fala que são germinativas, então tem o potencial de hereditariedade. Então, são alguns dos fatores de risco que a gente vê para a questão de leucemia. Perfeito. Quando você traz aí essa questão da hereditariedade, isso, por exemplo, interfere em um rastreio necessário nas outras pessoas, né, da família, e de que forma que isso deve acontecer?
para a leucemia, a gente não tem um rastreio Não tem uma conduta específica, um indicado protocolo. por idade. Tá. A gente fica, por exemplo, mais atento se naquela história familiar que a gente sempre coleta, o paciente tem uma história familiar positiva e passa a desenvolver, por exemplo, uma plaqueta mais baixa. Então, a gente já levanta a suspeita, aquele paciente tem um irmão que já teve leucemia. Será que não é alguma coisa germinativa que está levando essa plaqueta mais baixa? Então, a gente fica com um olhar mais atento em achar que podem ter doenças que a gente chama de germinativas por trás. Né, mas a gente não tem um rastreio para a idade, por exemplo, câncer de mama, câncer de cólon, que a depender de tal idade a gente vai indicando mamografias, a gente não tem para a leucemia isso. Perfeito. Vou aproveitar para te receber aqui no nosso bate-papo, interação com a nossa audiência na tela. Quem participa é a Maria, de Campina Grande. Seja muito bem-vinda, Maria. Bom dia para você também. Tenho ausência de ferro porque meu organismo não absorve o ferro adequadamente. Comecei a tomar ferro em cápsulas, mas não me adaptei, pois me dá enjoo. Existe alguma outra opção de tratamento para o meu caso? Tenho 6 de hemoglobina. Perfeito. A gente tem algumas condições que atuam em questão de desabsorção e não absorção do ferro. Então, a gente precisaria entender o motivo pelo qual você não absorve o ferro. Com relação ao ferro oral, a gente precisa entender se para a sua desabsorção ele seria a melhor opção. Então, eu precisaria entender o motivo pelo qual você tem desabsorção e qual desabsorção é essa, para entender se o ferro oral seria indicado para o seu caso ou não. Se ele fosse indicado para o seu caso, o que eu acho mais pouco provável, se você realmente tiver uma doença desabsortiva, a gente tem algumas formas de tentar melhorar a sua questão de tentar melhorar o momento que você está tomando esse ferro, para ver se fica mais palatável para você, né? Então, às vezes, o que a gente geralmente orienta é tomar longe das refeições, mas às vezes se está tendo uma intolerância, a gente pode tomar junto com as refeições. Então, a gente pode partir por esse lado, considerando que você seja uma paciente que o ferro oral a gente julgue que teria uma absorção. Se a gente achar que não teve absorção por ferro, a gente tem medicações hoje intravenosas que a gente pode estar lançando mão para fazer a sua reposição e ver se não é esse o melhor caminho para o seu caso. E existe algum risco nesse tipo de procedimento? Não, ele é feito de forma totalmente segura. Sempre a gente pode ter reações relacionadas ao procedimento da infusão. Então, essa infusão é feita em um ambiente adequado, né, que tenha profissionais que a gente pode estar intervindo em caso de reações. É descrito reações alérgicas ao ferro. A gente pode ter, às vezes, o extravasamento do líquido, de gerar uma coloração amarronzada na pele. Então, tem riscos associados à questão da infusão, mas a gente vê com menos frequência. Por isso, sempre é muito importante fazer com o médico e num processo seguro e muito bem orientado. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre leucemia, porque a gente teve, inclusive, a participação de uma telespectadora que trouxe, né, essa recorrência de infecções e tudo mais, que acabou levando ao diagnóstico. Quais seriam, né, os sintomas mais característicos que levanta aí essa bandeira para os profissionais buscarem investigarem por esse diagnóstico? A gente sempre pensa com relação às alterações que a gente até conversou lá atrás do próprio hemograma. Então, esses pacientes, às vezes, podem chegar com a gente com anemia, então ele vai ter o cansaço, a indisposição, a falta de ar, a dinamia, a palidez. Eles podem chegar, às vezes, com os leucócitos que não estão exercendo seu papel da forma como deveria. Então, são pacientes que podem cursar com febre, infecções por conta desse motivo. E, às vezes, as plaquetas estão baixas, então eles podem vir com a gente por quadros de sangramento, sejam eles sangramento gengival ou epistático, que é o sangramento de cavidade nasal. Às vezes, os pediátricos podem cursar na leucemia linfóide aguda, né, com uma dor óssea. Então, são sinais que, geralmente, atentam para a gente que pode ter alguma coisa por trás, né? Manchas roxas, arroxeadas no corpo, podem trazer esses sinais de alerta? Também. E são diferentes de qualquer outra mancha? Por exemplo, eu imagino no caso das mamães e dos papais, né? Quando vem ali no corpo da criança, muitas vezes associam com uma batidinha, uma questão comum e normal, natural da idade. Mas quando que essas manchas
devem chamar a atenção? Elas têm características diferentes? Características a gente diz mais pelo motivo de não bateu e ficou roxo. Tá, então, roxos da história. espontâneos, exatamente. Ou um roxo desproporcional ao trauma que ele poderia... Porque muitas vezes o paciente esquece de ter batido alguma coisa, mas às vezes o roxo está totalmente desproporcional, ele tá mais constante. Então, isso são situações... Ou ele tem manifestações a depender dos roxos. O roxo geralmente mais comum relacionado a trauma é mais de membro inferior, às vezes se são roxos, aí levando para outros casos que não seria da discussão de hoje, por exemplo, de hemofilia, se são hematomas articulares, então a localização também diz muito para a gente, locais não usuais de ter suscetibilidade a trauma e tá roxo ali. Então, são pontos que a gente analisa e avalia no exame físico que chamam a atenção da gente. Perfeito. E por onde caminha o diagnóstico? Da leucemia? Quando a gente tem... Assim, muitas vezes o hemograma pode dar muitos sinais para a gente. Pistas iniciais. Pistas. Se a gente tiver alterações de redução, ou seja, uma anemia, uma plaqueta baixa, os leucócitos muito altos. E muitas vezes no hemograma pode vir a descrição de células diferentes do usual, que não deveriam estar no nosso sangue periférico, só lá na medula óssea, porque elas são muito imaturas. Então, a descrição dessas células no hemograma é muito importante. A gente está indo para o microscópio, né, e vendo que essas células têm uma morfologia que levam a gente a achar que são blastos, né, que são células imaturas, que levam a gente a pensar em leucemia. Logicamente que a gente pode ter hemogramas que falseiam a gente a pensar em leucemia, e aí a gente teria que, diante da suspeita, fazer um exame medular, fazer um mielograma, aspirar o tutano da medula e avaliar no microscópio, fazer exames genéticos. Então, a questão do diagnóstico, ele passa por diversos exames. Então, desde o hemograma, desde olhar a lâmina, né, o esfregaço de sangue periférico, até a avaliação medular, que é extrair um pouco de sangue, né, o mielograma, e levar para os estudos, sejam eles morfológicos, sejam eles genéticos. Isso tudo faz parte do passo a passo diagnóstico que a gente tem, até para melhorar a escolha do tratamento. A escolha do tratamento e também para a gente conseguir classificar essas leucemias. Perfeito. É um processo aí que dura em torno de quanto tempo? Assim, eu sei que, obviamente, quando a gente pensa se vai pelo Sistema Único de Saúde, se vai pelo sistema privado, tudo isso tem uma mudança. Mas por que eu faço essa pergunta? Porque a gente sempre fala, né, sobre a importância do diagnóstico precoce. Então, eu queria até que você trouxesse um pouco da realidade, né, de como acontece e como isso interfere nas chances de cura. Isso é muito importante. A partir do momento que a gente tem uma suspeição de leucemia aguda, isso precisa caminhar de forma muito rápida. Então, para a gente, quanto hematologista, tem uma suspeição de leucemia aguda, chegou para a gente, tem a descrição, porque muitas vezes esse paciente chega no pronto-socorro, né? Tem a definição de células estranhas no hemograma, chame o hematologista. Por quê? O hematologista, em posse desse hemograma, em posse dessa suspeição de leucemia aguda, ele vai de forma imediata coletar os exames necessários para ser feito o diagnóstico, e a partir do momento que é feito o diagnóstico, a gente já caminha para o tratamento, porque essas doenças agudas, elas têm uma alta chance de mortalidade e a gente precisa agir de uma forma rápida, dando o arsenal terapêutico necessário para aquela pessoa específica. Isso, gente, então é muito importante. E essa informação é ótima, né? Porque daí a gente sabe quais são os nossos direitos, por onde que a gente pode e deve buscar essa urgência também, inclusive. Aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre quais são os tipos de tratamento, como que eles têm evoluído a fim de devolver ao paciente ao longo, né, desse período, qualidade de vida, expectativa de vida também. Isso é muito bonito dentro da hematologia, porque a gente teve um boom, né, um avanço das terapias, tanto das questões de diagnóstico, tanto de tratamento. Então, hoje a gente consegue entender a biologia da doença de forma muito mais
delimitada, a gente consegue entender toda a biologia da doença e indicar o tratamento mais preciso para aquele paciente. Obviamente, a gente vai entender qual que é o subtipo da leucemia, entender quem que é esse paciente que foi diagnosticado com a leucemia, se é um paciente mais idoso, se ele tem muita comorbidade por trás, se ele carrega outras doenças por trás, se é um paciente que a gente julga que ele está apto a receber um tratamento intensivo, uma quimioterapia mais pesada, ou se ele é um paciente mais fragilizado, que a gente entende que talvez a quimioterapia intensiva não seja a melhor opção para ele, porque a gente pode trazer mais efeito colateral do que benefício de tratamento. Então, entender quem é esse paciente é primordial para a gente determinar qual tratamento a gente vai seguir. Perfeito, gente. E olha só, ao longo do tratamento, gente, dos pacientes com leucemia, muitas vezes eles recorrem à transfusão de sangue. E é exatamente por isso que o mês de junho é laranja e também vermelho, para falar sobre a importância da doação. E quem vai trazer esse assunto, falar sobre essa importância, é a doutora Aline Miranda. Vamos ouvi-la. Olá! Você sabia que apenas 1% da população brasileira costuma doar sangue com alguma frequência? A Organização Mundial da Saúde recomenda que pelo menos 3% da população faça doações com regularidade para que a gente possa manter os estoques de sangue abastecidos. O sangue é um tipo de tratamento insubstituível. Pacientes sem quimioterapia, que precisam de cirurgias de grande porte, que sofrem acidentes, precisam receber sangue. No mês de junho, trazemos a campanha do Junho Vermelho. No Junho Vermelho, nós conscientizamos a população em relação à importância da doação de sangue e relembramos a necessidade desse ato de amor. Se você tem entre 16 e 69 anos, pesa mais do que 50 quilos e tem boas condições de saúde, ajude. Entre nessa rede de solidariedade. A doação de sangue é um procedimento extremamente seguro para o doador. Todos os doadores são avaliados por uma equipe médica e de enfermagem antes de fazer suas doações. Cada doador recebe atenção individualizada e personalizada, faz suas doações, recebe um lanche e pode ir para casa com aquela sensação de dever cumprido. Se você quer saber mais informações sobre o processo de doação, acesse www.doesanguedoevida.com.br. Lá você vai poder acessar os locais de doação e maiores informações a respeito do processo de doação. Pois é, gente, a importância da doação de sangue. Queria que você, inclusive, trouxesse para a gente uma fala sobre essa questão, porque a falta de sangue nos hemocentros interfere nos tratamentos, nos procedimentos cirúrgicos. A questão é urgente. Com toda certeza. Esses pacientes diagnosticados com leucemia aguda, se a gente considera que ele é candidato a uma quimioterapia intensiva, geralmente esses pacientes ficam internados cerca de um mês. E um mês que a gente deu uma quimioterapia que tem o intuito de queimar todas essas células doentes, eliminar todas as células doentes, e ele fica extremamente vulnerável, tanto em questão de anemia, tanto em questão de infecção, quanto em questão de sangramento. Então, é extremamente importante a gente dar... E por que ele fica internado? Porque a gente precisa dar esse suporte para ele. A gente precisa fornecer sangue para melhorar esses sintomas de anemia, as plaquetas muitas vezes muito baixas. Então, para minimizar esse sangramento desses pacientes, a gente precisa estar prescrevendo o suporte, né, de plaquetas. Então, é extremamente importante e altruísta essa questão de doação de sangue, né? Então, a gente estimula muito a questão da doação de sangue, não só para esses pacientes que foram muitas vezes jovens, diagnosticados com câncer, que tem uma alta mortalidade, mas também para outras situações, como cirurgias de emergência. Então, tem diversos pontos que a gente pode estar ajudando o próximo, né? É um ato, gente, de amor ao próximo. Então, a gente endossa, inclusive, essa campanha aqui do Julho Vermelho também. Vamos aproveitar para conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela.
Na sua opinião, o que mais dificulta, então, o diagnóstico de doenças do sangue? A alternativa mais votada. Sintomas confundidos com problemas comuns, na sequência, limitação de acesso a exames específicos e, por último, falhas na jornada do paciente dentro do sistema. O que você achou do resultado dessa enquete? O que você endossa como um dos grandes problemas? Eu achei uma enquete super difícil, porque eu acho que todos esses pontos são extremamente importantes. Então, acredito que a maioria tem escolhido, realmente a gente tem sintomas muito inespecíficos que a gente precisa estar atento. E eu acho que a partir de um sintoma inespecífico, também isso gera a dificuldade de alcançar os outros dois. O acesso ao diagnóstico e o acesso à questão de tratamento também. Então, eu acho que realmente essa enquete mostra a dificuldade da percepção, da gente entender as manifestações, tanto por trás de anemias e diagnósticos por trás, tanto por trás da leucemia. Então, estejam atentos ao seu corpo. Qualquer mudança pode ser relevante, procure ajuda médica, não tente achar que com a vida corrida a gente tende a deixar isso para depois. Então, sintomas persistentes precisam ser reconhecidos e também é necessário a gente procurar ajuda para a gente ter essa questão de diagnóstico precoce e poder agir de uma forma mais imediata quando necessário. E faça check-up, gente, porque o bate-papo de hoje trouxe a importância de um simples hemograma, não é verdade? Exatamente. Que pode mudar tudo, pode trazer esse apontamento que vai levar à investigação e o diagnóstico na hora certa. E eu aproveito então para deixar os contatos, agradecer a sua participação. Gisele Gretares, médica hematologista, mais uma vez obrigada, e deixo à sua disposição então o Instagram, giselegretares.hemato, e o site também, doutoragiselegretares.com.br. Espero que você tenha aproveitado essa consulta. Desejo a você um excelente início de tarde e até amanhã, na nossa próxima consulta às 11 horas. Te espero.